É tão bonito olhar para essa igreja e ver aqui centenas de filhos e filhas do Senhor que vieram para buscar a Ele. É tão bom saber também que nós temos, neste momento, agora ao vivo, centenas, milhares de pessoas que também estão conectados conosco aqui. Deus te abençoe. Querido irmão, irmã, amigo, amiga em Cristo, tenha certeza, Deus está aqui para nos abençoar nesta manhã, amém? Você veio buscar a Ele, pode ter a certeza de que você não sairá daqui vazio. A graça do Senhor está aqui, amém? Eu quero convidá-los para nós abrirmos juntos a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1. Mateus, capítulo 1, primeiro dos 4 evangelhos, e vamos ler aquilo que diz a palavra do Senhor. Eu quero pedir para você aquilo que tenho pedido na maior parte das mensagens que Deus permite que eu traga a vocês, que a partir desse momento você deixe a Bíblia aberta, combinado? Não fecha mais a Bíblia, deixa a Bíblia aberta e Deus vai falar a nós através do texto bíblico. E enquanto você está com a Bíblia aberta, eu peço também, esteja com o seu coração aberto em oração a Deus para que Deus nos abençoe, combinado? Mateus capítulo 1, versículo 1, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom e Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab a Naasson, Naasson a Salmom. Salmom gerou de Raabe a Boaz. E este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim e Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã e Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio em Babilônia, 14, e desde o exílio de Babilônia até Cristo, 14. Uau! Nós acabamos de ler aquele que talvez seja o capítulo da Bíblia mais rejeitado, do Antigo Testamento talvez. Quando a gente chega na Bíblia em genealogia, o que a gente faz normalmente? Pula, é ou não é verdade? Quantos já pularam genealogia ali quando está lendo a Bíblia? Ixi! Você olha para aquela genealogia, né? É uma montoeira de nome ali. E que você pula, eu não... Mas eu quero dizer para vocês que Deus tem um propósito por trás das genealogias, especialmente essa de Mateus. Sabe, eu venho de uma família, eu sou o quarto de 5 filhos. Imaginem, né? O carro do meu pai era o Dojão,
Alguns lembram do Dojão, né? E depois foi a Belina. Porque foram crescendo, né? E tinha que pôr no porta-mala. Naquele tempo podia pôr no porta-mala os filhos, né? E o meu pai, né, chefe de uma família de 5 filhos, os filhos iam pedir as coisas para ele, e ele dizia o quê? Dizia: filho, dinheiro não dá em árvore, filho. O que você está pensando? O dinheiro, de fato, não brota em árvores. Ele dizia assim, né? Se você descobrir onde tem uma árvore que dá dinheiro, me fala, eu quero essa árvore. Mas a graça brota em árvores. E nós vamos ver nessa árvore genealógica de Jesus 7 grandes surpresas que revelam a graça de Deus brotando na árvore genealógica de Jesus. E eu quero agora levar você novamente ao texto bíblico para nós irmos cavucando um pouco agora e descobrindo essas surpresas maravilhosas que brotam da árvore genealógica de Jesus. Volte comigo os teus olhos à Bíblia agora, capítulo 1, versículo 1, ok? Olha o que diz lá. Diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Nós não temos nenhuma surpresa aqui, não é verdade? Mas o interessante é que Mateus, quando ele começa a escrever o seu livro, o seu público principal, que eram os judeus, ok? Então ele começa dizendo o quê? Este é o livro da genealogia de Jesus Cristo. Ele é quem? Filho de Davi, filho de Abraão. Mateus jamais escreveria uma palavra sequer acerca de Jesus se ele não tivesse como provar de que o Messias de quem ele estava se referindo, o Cristo, Jesus Cristo, era de fato o Messias da profecia bíblica. Ok? E ele tinha que ser um autêntico filho de Davi, filho de Abraão. E agora então ele vai provar isto através da genealogia. Versículo 2, olha o que diz lá. Diz assim: Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Alguma surpresa aqui? Não. É bem verdade que tanto Isaque, Jacó, Abraão precisavam da graça de Deus, é ou não é verdade? Mas nós não temos nenhuma surpresa aqui. Agora o versículo 3, olha o que diz lá. Judá, no entanto, gerou de quem, igreja? A Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom e Esrom gerou a Arão. Opa! Tamar. Número 1. Se você for fazer uma pesquisa nas genealogias judaicas, você nunca verá uma mulher inserida na genealogia. Certo? Não tem mulheres. Número 2. Qualquer judeu, assim, bem ortodoxo, né? Quando ele levanta de manhã cedo, ele, o judeu homem, né? Ele levanta os braços aos céus e diz: Senhor Deus, muito obrigado, porque eu não sou um gentil, porque eu não sou um escravo, porque eu não sou mulher. Alguém já fez essa oração? Não? Espero que não. Né? Judeus oram assim. É comum isso. Não aparecem mulheres em genealogia. As mulheres não são valorizadas por esse motivo. E revela esse motivo a isto. E o terceiro ponto é que Mateus, quando ele insere mulher na genealogia de Jesus, ele insere as figuras mais duvidosas. Ele não coloca figuras de mulheres como quem? Vamos pensar, Sara não aparece Rebeca, não aparece Raquel, que seriam assim figuras proeminentes até femininas da história da genealogia judaica. É ou não é verdade? Ele colocou Tamar. Pensa comigo, quem foi Tamar?
Eu aposto com vocês que não tem nenhuma criança aqui que ouviu falar da história de Tamar. Porque a história de Tamar, ela não é contada na escolinha infantil da igreja. É ou não é verdade? E você também não vai encontrar um livrinho de história infantil contando a história de Tamar. Por quê? Porque vejam, Judá tinha 3 filhos, certo? E aí o mais velho encontrou uma moça linda, bonita, casou-se com ela, mas a Bíblia diz que porque ele tinha uma conduta errada, porque ele era mau, então Deus enviou um juiz sobre ele, ele perdeu a vida. Morreu. E aí, na lei do levirato, dizia o quê? Que o segundo filho, deveria então casar-se com a viúva, ter filhos com ela, e o primogênito teria o nome de quem? Do seu irmão mais velho. E este então, segundo o filho de Judá, casou-se com Tamar, e ele tinha uma conduta sexual errada. Então Deus, desaprovando isso, mandou um juiz sobre ele, e ele também o quê? Morreu. E Judá tinha um terceiro filho, o filho mais novo. E ele pensou o seguinte: misericórdia, o que tem essa mulher? Já dei 2 filhos para ela, morreu os 2, agora se eu der o próximo. Ele disse o quê? Vai para a casa do teu pai e fica lá. E arranjou uma desculpa dizendo o quê? Até que o menino cresça. E depois, só que o menino cresceu e o pai não deu ele como filho, como esposo para ela, certo? E o que Tamar fez? Você deve lembrar da história, que ela então, sabendo por onde ele ia passar, certo dia, colocou um véu sobre a sua face e fingiu-se de quê? De prostituta, teve uma relação sexual com ele, com o seu sogro, e ficou grávida de gêmeos. E o curioso é que nessa história os 4 figuram na árvore genealógica de Jesus. Quem são eles? Judá, o sogro. A nora. A relação que os dois tiveram, da qual nasceram 2 filhos, que eram para ser seus netos, mas que de fato foram seus filhos. Os 4 estão na árvore genealógica de Jesus. Pense comigo. A história de Tamar nos revela que a graça está disponível para aqueles que não se sentem amados. Amém? Sabe o que isso significa? Que existe lugar na árvore genealógica de Jesus para aqueles que não se sentem amados ou que se sentem rejeitados. Eu sei que eu falo para alguém nesta manhã que certamente se sente rejeitado. Rejeitado pelos seus pais. Talvez uma esposa que não se sente amada pelo seu esposo. E nessa história de Tamar é tão interessante, queridos. Tamar se fingiu de prostituta. Mas existem esposas que, lamentavelmente, quando têm uma relação com o esposo, se sentem como prostitutas. Porque ele não dá atenção para ela, ele só briga com ela, ele é ruim com ela. Mas quando ele quer satisfazer os seus desejos carnais, ela cede para ele e se sente terrivelmente usada. Alguns homens compram o favor das suas esposas, levando-as para comprar algumas coisas, dando-lhes presentes. Mas fora esse momento isolado, elas são completamente rejeitadas e se sentem mal amadas. Talvez eu esteja falando aqui para um filho que sempre buscou a aprovação, o favor dos pais, mas sentiu-se rejeitado por toda a vida, ou ainda se sente rejeitado, que os pais não amaram. Eu quero dizer para você, filho, filha, na árvore genealógica de Jesus, há lugar para aqueles que não se sentem amados.
Deus prova através de Tamar: eu não rejeitei você. E inclui ela na árvore genealógica de Jesus. E eu digo: meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse? Volte os teus olhos à Bíblia. Segunda surpresa. Versículo 4, versículo 5. Diz assim: Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou a de Raabe, a quem? A vós. Pode parar por aí. Salmão gerou de Raabe a quem? A vós. Segunda mulher. Você vai ver que nós encontramos 5 mulheres. Mas nem todas eram com uma conduta duvidosa. Mas essa mulher, Raabe, um pouquinho diferente de Tamar, ela não se fingia de prostituta, como Tamar se fingiu de prostituta, certo? Ela sim era uma autêntica prostituta cultual de Jericó. Certo? E você lembra que 2 espias foram espiar Jericó e estavam na casa de Raabe. Alguns devem pensar assim: o que aqueles homens foram fazer na casa de uma prostituta? Se coloquem no lugar deles. Imagine uma cidade que de repente chega 2 estranhos. E onde é que eles vão? Eles vão no lugar onde os estranhos e estrangeiros vinham lá. E eles foram ali. Só que Raabe não viu neles somente 2 viajores estrangeiros. Não. Ela viu neles 2 mensageiros do céu. Um pouquinho diferente, não é verdade? Pense comigo. Olha o que diz a Bíblia no livro de Josué acerca do testemunho de Raabe, acerca deles, diz assim: bem sei que o Senhor deu a esta terra a vocês e que o pavor de vocês está causando, sobre nós e caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando vocês saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, os quais vocês destruíram. E quando ouvimos isto, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e Deus o quê? Embaixo na terra. Opa, quantos ouviram falar acerca deles? Nós ouvimos, o povo ouviu, a cidade de Jericó ouviu. E quando ela viu diante de si aqueles 2 homens que vinham deste grupo, o que aconteceu? Disse assim: eu sei quem vocês são, eu sei quem é o Deus de vocês. E o livro de Hebreus testifica dizendo o quê? Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias em paz. Quantos tiveram fé em Jericó? Quantos ouviram acerca do Deus de Israel? Ela teve fé. Raabe. O que nos revela Raabe acerca da árvore genealógica de Jesus? Que a graça está disponível para os pagãos, os incrédulos, para aqueles que não acreditam em Deus. Existe um lugar na árvore genealógica de Jesus para aqueles que têm duvidado da existência de Deus. Amém? Olha para mim, igreja. Falo para alguém que tem um filho que entrou na faculdade e esse teu menino sempre andou contigo ao teu lado na igreja desde pequeno. Esteve na escolinha, cantou os hinos da escolinha, participou da cartinha missionária, cantou no coralzinho da igreja, foi aventureiro, foi desbravador. De repente ele entrou na faculdade e se afastou dos caminhos do Senhor, e ele simplesmente se tornou agora um ateu, não acredita mais. E o seu coração se derrete. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, existe lugar na árvore genealógica de Cristo, mesmo para aqueles que se declaram pagãos e incrédulos. Talvez eu esteja falando para alguém que está me assistindo nesse momento. Você caiu nesse canal agora. E você não acredita em Deus.
você não crê em Deus, sua vida foi sofrida, você passou por problemas, você foi rejeitado, você tem passado por lutas, você foi violentado, você está pensando, onde existe um Deus com uma vida tão miserável quanto essa que eu tenho vivido? Escuta, querido, você não está aqui por acaso nesse canal. Deus fez você parar aqui porque Ele existe e Ele quer restaurar a sua vida. Ele está falando ao teu coração, Ele quer te restaurar, Ele quer te salvar e Ele isso assim fará. Dê uma chance para Jesus. Eu sei que você sabe que Ele está falando ao teu coração. Eu estou falando para alguém aqui que está desacreditando de Deus por lutas que tem passado na vida. Eu sei, a Bíblia fala, o Espírito de Cristo testemunha com o nosso espírito, com o nosso ser, de que Deus é o nosso Pai. E se nós não acreditamos, você não faz do pastor um mentiroso, nós fazemos de Deus mentiroso. Isso está no livro de 1 João capítulo 5, versículo 10 em diante. Há lugar na árvore genealógica de Jesus para aqueles que são incrédulos, que não creem em Deus. Deus vai salvar. Amém. Terceira surpresa. Versículo 5. Vamos continuar. 5 e 6. Que diz lá: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Esse gerou de quem? De Rute, mais uma mulher. Gerou a Obed, Obed gerou a Jessé. Rute. Pera um pouquinho. Eu tenho Tamar, que se fingiu de prostituta. Eu tenho Raabe, que era uma prostituta, que está na árvore genealógica de Jesus. E agora aparece Rute. E diz que ela era Rute o quê? A Moabita. Rute era uma Moabita. Aí você pensa assim comigo, tá bom, pastor, mas quem eram os Moabitas? Quando nós vamos ver na Bíblia, quem foram os Moabitas, daqueles de quem descendem, a Rute descende, certo? A gente vai ver que os Moabitas, eles eram filhos de quem? Quem lembra? De Ló. Moabitas eram os filhos de Ló, certo? Lembra da história quando Ló saiu o anjo puxou Ló, sua esposa e suas duas filhas da cidade de Sodoma e Gomorra ali que seria destruído. E aí lá pelas tantas a esposa olhou para trás e ela virou uma estátua de sal, porque o anjo havia advertido, não deveria olhar para trás. E Jó foi então com as suas duas filhas, eles habitaram em uma caverna. E certo dia a mais velha falou para a mais nova o quê? Nós vamos ficar morando aqui com o nosso pai nessa caverna e nós não vamos ter descendência. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um pileque no nosso pai, deram um vinho para ele à noite, ele vai ficar bêbado, então eu vou deitar com ele. E foi isso que aconteceu, deixaram Ló bêbado, ele se deitou com a filha, teve uma relação incestuosa, não é verdade? E ela ficou grávida. No dia seguinte, a mais velha chegou e disse assim, essa noite é a sua vez, nós vamos embriagar o papai de novo, você vai deitar com ele. As duas ficaram grávidas. Daquelas duas filhas, nasceram Amon e Moabe. Os amonitas, descendentes de Amon, e os moabitas, descendentes de Moabe. Sabe o que diz Ellen White acerca dos moabitas, no livro Patriarcas e Profetas? Acompanhe na tela, diz assim: a única posteridade de Ló, os moabitas e os amonitas, foram tribos vis e idólatras, rebeldes a Deus e inimigas do povo de Deus. Quem foram os moabitas? Inimigos de Deus. Os mais acérrimos inimigos do povo de Deus. Balaão, quando não conseguiu profetizar contra o povo de Deus, ele falou com o rei dos moabitas dizendo o quê? Veja, vamos fazer com que as nossas mulheres se infiltrem no meio dos homens de Israel, porque a menos que eles deixem de adorar o Deus deles, nós não vamos conseguir destruí-los. Eles têm que se tornar idólatras. E as moabitas se infiltraram no meio, começaram a ter relação com aqueles homens, casaram-se com eles, levaram a religião e assim eles conseguiram derrotar o povo de Deus.
Olha o que diz o livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3, diz assim: nenhum, diz o Senhor, nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Nem ainda sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Eternamente não entrarão. Mas espera um pouco. O livro de Deuteronômio, Deus está dizendo o quê? Nenhum moabita ou amonita vai entrar diante da Assembleia de Deus, vai vir diante de mim para me adorar. Eles estão extirpados da minha graça, longe da minha graça. Juízo sobre eles. De repente, na árvore genealógica de Jesus aparece Ruth, a moabita. Sabe o que isso nos revela? Que a graça divina, ela prevalece, ou ela sobrepuja a justiça divina. Amém? Vejam, Ruth, a graça está disponível para aqueles que se sentem de que forma? Excluídos. Excluídos para sempre. Será que eu falo para alguém nessa manhã que se sente excluído? Excluído da companhia dos amigos, porque segue ao Senhor? Excluídos porque colocaram um rótulo em você pela sua origem, por quem você é? Existe um lugar na árvore genealógica de Jesus para aqueles que se sentem excluídos. Amém? Vamos às últimas surpresas. Volte os teus olhos comigo à Bíblia. Versículo 6. Diz assim: Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, ok? Da que fora mulher de Urias. Aqui nos aparece então Davi e aquela que tinha sido mulher de quem? De Urias. Pergunto para você, quem foi a mulher de Urias? Batseba? Será que deu um lapso de memória assim em Mateus quando ele foi escrever isso? O que você acha, Gerson? Absolutamente não. Todos sabem do povo de Israel, e mesmo Mateus sabia que a mulher de Urias se chamava Batseba. Só que ele não coloca Batseba, ele diz assim: Davi gerou da mulher de Urias Salomão. Por que isso? 2 motivos. Verdade número 1. Mateus estava ressaltando a verdade de que aquela mulher não era mulher de Davi. Ela pertencia a outro homem. Verdade número 2. Aquele outro homem era Urias, o heteu, que tinha uma conduta moral melhor, maior do que aquele que era o rei de Israel, o homem que foi conhecido como tendo o coração segundo o próprio Deus. Estão entendendo? Você já parou para pensar um outro motivo que está aqui? Muitas vezes você já ouviu a seguinte história: Davi estava lá em cima no terraço do seu palácio e viu Batseba tomando banho e olhou para ela, olha como ela foi imoral. Não! Os estudiosos dizem que as palavras ali utilizadas, o texto está revelando que ela não estava tomando banho e se mostrando. O banho que ela foi tomar foi um banho ritualístico por causa dos dias da sua menstruação. Entenderam bem? Aí ele viu aquela mulher e mandou chamar ela. Não era um banho de exibição. Não. Ele manda chamar ela. Ela vem, porque quem era ele? Ele era o rei, ele mandava, todos eram submissos a ele. Ela veio e ele tomou ela. E Mateus assim: Davi tomou aquela que era mulher de Urias. O que significa? Que muito possivelmente ela não estava aceitando aquela postura do rei. Entenderam bem? E o que isso nos leva? Que conclusão isso nos leva? A conclusão que nós somos levados é de que muito possivelmente Batseba foi violentada por Davi. Ela era mulher de outro homem, ela não queria. Agora, os 3 figuram na árvore genealógica de Cristo. O que significa isso? Vamos ver, Davi. Davi nos mostra
A quarta surpresa, Davi e Batseba. Davi nos mostra que a graça está disponível para aqueles que caíram, até mesmo para aqueles que foram agressores, sexualmente falando. Batseba, a esposa de Urias, nos mostra que a graça está disponível para aqueles que foram o quê? Violentados e agredidos sexualmente. Olha para mim, igreja. Olha para mim. Será que eu falo para alguém nesta manhã que teve uma relação sexual onde você foi violentado? Ou violentada? Existe lugar na árvore genealógica de Jesus. A graça está estendida para aqueles ou aquelas que foram violentados. Amém? Será que eu falo para alguém nesta manhã que foi talvez violentado ou abusado numa relação incestuosa? A palavra de Deus está dizendo que a graça estendida para você na história de Ruth, quando surgem os Moabitas e os Amonitas. A graça está disponível. Talvez você se sinta sujo, suja, você se sente mal, você sente que não há oportunidade para você conseguir se libertar desse tormento que vem sobre ti todos os dias, todas as noites, quando você se olha no espelho, quando o pensamento vem a ti. Eu quero te dizer em nome de Jesus, a graça está disponível para aqueles que foram violentados ou foram abusados sexualmente. Aliás, a propósito, o que a palavra de Deus está nos dizendo que na árvore genealógica de Jesus brota a graça para aqueles que tiveram problemas de toda ordem sexual. Amém. Amém. E quanto a Urias, nos mostra que a graça está disponível para aqueles que são o quê? São fiéis. Na árvore genealógica de Jesus podemos encontrar a graça para aqueles que caíram no mais profundo abismo do pecado moral. Amém? Vamos à sétima e última surpresa, rapidinho. Mateus 1, versículo 15 e 16. Volte os teus olhos à Bíblia. Diz assim: Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou de José, marido de Maria, da qual nasceu quem? Jesus, que se chama Cristo. Quem foi Maria? Uma jovenzinha, pura, 17 anos aproximadamente, jovenzinha. E ela aceitou a ordem de Deus. E ela, por fazer o que era certo, ela se sujeitou a ser ridicularizada, até mesmo apedrejada e completamente rejeitada. Sabe o que isso revela? Jovens, a graça está disponível para aqueles que se dispõem a serem rejeitados, ridicularizados, porque obedecem a Deus. Maria nos mostra que a graça está disponível para aqueles que são obedientes. Você que tem lutado e não consegue um emprego porque você é fiel a Deus no sábado e eles riem de você e a sua família está vindo contra você e dizendo que você tem que sustentar a sua família porque como que você vai sustentar? Você tem trocentas oportunidades de emprego no sábado e agora não está aceitando? Eles dizem, você é louco. Eu quero dizer para você, há lugar na árvore genealógica de Jesus para aqueles que são obedientes. Continue firme, Deus lhe dará a vitória. E a última graça, versículo 21, diz que ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de quem? De Jesus, porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos pecados dele. Qual é a sétima e última surpresa? Diz para mim, igreja. Eu e você. Amém? Porque de toda essa árvore genealógica, vem quem? Jesus.
E Ele veio para salvar a todos nós, de todos os nossos pecados. Sabe, queridos, dizem que quando Jesus voltar, nós teremos 3 surpresas no céu. A primeira é que no céu você vai encontrar lá, nós iremos encontrar lá pessoas que nós jamais imaginávamos que lá estariam. É ou não é verdade? A segunda surpresa é que nós não encontraremos lá pessoas que nós tínhamos certeza de que lá estariam. E a terceira surpresa é que você vai estar lá. Para provar isso, eu pulei propositadamente um nome nessa árvore genealógica. E esse nome é Manassés. Olha comigo ali o versículo 10. Este é o último nome. Ezequias gerou a quem? Manassés, Manassés a Amon, e Amon a quem? A Josias. Quem foi Manassés? Vai comigo lá na Bíblia, rapidinho. Livro de 2 Crônicas, capítulo 33. Abre lá agora, 2 Crônicas, capítulo 33. Veja o que diz lá. Palavra do Senhor. Segundo livro de Crônicas, capítulo 33. Vejo alguns folheando. Eu vou ler assim que todos terminarem de encontrar o texto. 2 Crônicas, capítulo 33. Olha quem foi Manassés. Diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou quantos anos, igreja? 55 anos. Olha para mim, rapidinho. Manassés foi o rei que mais tempo reinou sobre o povo de Israel, ok? Quem foi este rei que Deus deixou de reinar por 55 anos sobre Israel? Manassés. Versículo 2, olha o que diz lá, diz assim, ó. Manassés fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Versículo 3, diz assim: pois Manassés tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Balaíns, fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Manassés, versículo 4, edificou altares na casa do Senhor, a qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém eu porei o meu nome. Também Manassés edificou altares a todo o exército dos céus e nos átrios da casa do Senhor. Ele queimou seus filhos como oferta no vale de Rinom. Ele adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguia em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar o Senhor a ira. Também pôs imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, conquanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes tenho mandado, toda a lei e os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os seus moradores em Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante deles. Versículo 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém eles o quê? Eles não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, o amarraram e o levaram com cadeias à Babilônia. Não fecha a Bíblia, olha para mim agora. Quem foi esse camarada? Manassés foi, sem dúvida alguma, o pior rei de Judá, do povo de Deus. O pior. Diz os reis posteriores a eles, quando a Bíblia se refere a eles assim: fulano de tal seguia os passos de Manassés, Beltrano de tal seguia os passos de Manassés. O pior de todos. Veja, ele adivinhava com as nuvens, ele era feiticeiro, agoureiro, ele consultava necromantes, ele era possuído de demônios. Diz que ele queimava seus filhos aos deuses. Os estudiosos teólogos dizem que a expressão original ali no hebraico significa que ele tinha tantas concubinas, que ele fazia filho com várias mulheres, para que ele pudesse ter bebês para dedicar a Moloque. Sabe quem era Moloque?
Moloque era uma estátua, um deus que era um ídolo, uma estátua de metal. Eles colocavam fogo, como se fosse uma caldeira embaixo de Moloque, até que os seus braços ficassem de metal incandescente, sabe? E aí eles vinham com os bebês recém-nascidos e lançavam nos braços de Moloque. Manassés fez isso com os seus filhos. E colocou estátuas de ídolos no templo do Senhor, na casa de Deus. Imaginem. E diz que Deus falou com amor para Manassés, e falou, e falou, e falou. E mandou profeta após profeta. Imaginem que um dos profetas que Deus mandou para advertir Manassés foi Isaías. Existe um livro falando de Isaías, como Isaías foi morto, que Manassés cerrou uma árvore no meio, colocou Isaías ali no meio, fechou como se fosse um cachorro quente, e a vina era quem? Isaías. E agora 2 homens com um serrote começaram a serrar aquele tronco ao meio, ok? Até que serrassem quem? O homem de Deus. Você já parou para pensar qual foi a última imagem de Isaías acerca de Manassés? Rindo, debochando dele? O que você faria com um homem desse? Eu não sou Deus, mas se eu fosse Deus com essa cabeça que eu tenho aqui, a Bíblia diz que não tem inferno, tá bem? Mas se eu fosse Deus, eu acho que eu criava um inferno só para lançar o Manassés. Ou não é verdade? Pensa um indivíduo ruim. A gente fala assim, pensa um bicho ruim, né? Só que o que Deus fez? Deus mandou os assírios, e a Bíblia diz que os assírios então colocaram um gancho, uma argola no nariz dele, e as figuras assírias mostram eles, os cativos sendo levados, sendo puxados por uma corrente, mãos amarradas atrás, nus. E assim foi Manassés de Jerusalém a Babilônia. E quando chegou lá em Babilônia, olha o que aconteceu, diz a Bíblia. Diz o seguinte, versículo 12, 2 Crônicas 33, 12, assim. E ele, angustiado, fez o quê? Suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Senhor Deus de seus pais. Olha para mim, antes de ler o próximo versículo. Ele ora a Deus. Manassés orou ao Senhor, e ao ele orar a Deus, ele pede então clemência a Deus e perdão. E o que Deus faz então nesse momento? Você fez tudo de errado, matou meus profetas, fez o povo pecar, levou todos eles a caírem, agora você vem pedir para mim? Sofra. Foi assim que Deus respondeu para ele? Foi assim? Não. Olha o que diz a Bíblia, versículo 13, diz assim, fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Amém? Deus foi favorável com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. E então reconheceu Manassés que o Senhor era o seu Deus. Depois disso, Manassés edificou o muro fora da cidade de Davi, ao ocidente de Guiom, no vale, à entrada da porta do peixe. E o levantou ali muito alto, também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas. Manassés tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, e tirou os ídolos, como também os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, em Jerusalém, e os lançou para fora. Manassés restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. O que acontece? Nenhum foi tão longe como Manassés. Mas na árvore genealógica de Jesus diz que a graça está disponível para todos os pecadores, mesmo os piores dentre eles, mesmo os piores. Inclui prostitutas, abusadores, pecadores de toda sorte, feiticeiros, agoureiros, necromantes, todos eles, amém? Absolutamente todos, a graça do Senhor alcança todos. Que maravilhosa graça é esta! E talvez você esteja pensando assim, não pastor, mas essa árvore genealógica é de quem? É a árvore genealógica de Jesus, eu não faço parte dela, não.
Como que eu faço parte dela? O pecado brotou por causa de uma árvore, através de uma árvore, mas a graça brota em árvores. A graça brota em árvore genealógica de Jesus. Se você pensa que não faz parte dessa árvore, olha o que diz a Bíblia, não eu. Gálatas diz, porque todos vocês que foram batizados em Cristo Jesus, foram revestidos de Cristo, amém? E aqueles que foram batizados, que aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, foram revestidos de Jesus, assim, então assim não pode haver nem judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem e nem mulher, porque todos os que foram batizados em Cristo Jesus, foram revestidos dele. E se vocês são de Cristo, também sois descendentes de quem? De Abraão. E são herdeiros segundo o quê? Diga amém. Quem aqui aceita Jesus como seu Salvador, pessoal? Levante a mão. Se você ainda não é batizado ou batizada, tome essa decisão, cele a sua vida com o Senhor, revista-se com o manto da justiça de Cristo, e você é enxertado na árvore genealógica, sendo também filho de Abraão e herdeiro segundo a mesma promessa. Mesma promessa. Na cruz, Jesus semeou uma outra árvore genealógica com a sua própria morte e a regou com o seu próprio sangue. Há lugar para todos na árvore genealógica de Jesus, amém? Sabe o que é isso? Esse é o efeito da graça. A graça de Deus, quando ela entra em nossa vida, ela habita no templo que é o templo do Espírito Santo de Deus. A graça, ela expulsa para fora o quê? As trevas que estão rondando a tua alma. A graça, ela nos traz paz, ela nos traz perdão, ela nos garante o céu. E a sensação de culpa, a graça e a humana ingratidão, a graça e a estúpida arrogância, a graça e a falta de transformação são coisas mutuamente exclusivas e impediriam toda a santificação e matariam o fruto do Espírito, não viveriam no mesmo coração. Mas quando a graça invade a nossa vida e ocupa o templo do Espírito de Deus, expulsa as trevas que corrompem e aprisionam, traz liberdade, dá-nos paz, garante o céu. A graça e a incerteza de estar salvo, a graça e o medo da condenação
espaço dado ao erro. A graça e a alma sem submissão são coisas mutuamente exclusivas e impediriam toda santificação e matariam o fruto do Espírito. Não viveriam no mesmo coração. Mas quando a graça invade a nossa vida e ocupa o templo do Espírito de Deus, expulsa as trevas que corrompem e aprisionam, traz liberdade, dá-nos paz, garante o céu, traz liberdade, dá-nos paz, garante o céu. Amém? Aceite essa graça e permita que o efeito dela seja visto na tua vida. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Querido Deus, que essa graça, Pai, seja derramada sobre nós agora, Senhor, a cada dia, a todo instante. Não permita, Senhor, que o inimigo venha nos acusar como tem acusado de que somos tão fracos, que fomos tão longe que não há mais chance para nós. Não, não. Nós vimos que a Tua graça alcança todos, Senhor. E Te louvamos por isso. Salva esta igreja, Pai. Cubra-nos com esta graça que invade a alma, que transforma a nossa vida, que traz-nos paz, que nos garante o céu. É o que eu te peço, Senhor. É o que nós juntos te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.